Olá pessoal, boa noite aí, tudo bem? Olha só, eu voltei aqui para a gente falar sobre um outro assunto não menos importante do que aquele primeiro. A gente falou um pouquinho sobre propósito, sobre felicidade, falamos um pouquinho sobre as incertezas, nós falamos sobre aquele barco que está no meio da tempestade, que vai ser arremessado no cais e que vai se destroçar. Nós falamos sobre incertezas, nós falamos sobre medo, nós falamos sobre confiança, nós falamos sobre propósito, nós falamos sobre felicidade, sobre fazer os outros também felizes. Tudo isso é muito importante. Só que eu quero trazer para vocês nesta noite uma outra abordagem. Eu quero falar com vocês a respeito de motivação em meio às dificuldades. Como é que uma pessoa passando por dificuldade vai ter motivação para fazer algo? Quero dizer para vocês, os momentos que eu mais me motivei foram nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu quero deixar para vocês alguns insights do que pode ser feito e de como você pode transformar uma dificuldade em oportunidade. Dificuldade, oportunidade. Dificuldade, oportunidade. Quero dizer para vocês, é possível sim sair da zona que você se encontra de desespero para crescimento, oportunidade e sucesso. Como é que isso pode ocorrer? Como é que isso pode acontecer? Isso acontece por dois fatores. O primeiro fator é reconhecer onde você está, como você está, onde você quer chegar. Esses são os passos. E onde você quer chegar, existe um outro fator. Como eu cheguei até aqui. Como eu alcancei o sucesso ou como eu me encontro nessa dificuldade em que estou. Então, os passos têm que ser tomados conforme estas observações. Então, eu quero trazer algumas pequenas dicas para vocês, inclusive dicas da minha vida pessoal. Como, em momentos de dificuldade, eu encontrei motivação para crescer, para fazer com que aquela dificuldade se tornasse numa oportunidade. As oportunidades, elas só vão surgir no momento que você estiver preparado. Como assim? E se eu não estiver preparado, eu não vou ter oportunidade? Vai ter, mas você não vai pegar. Se você não pegar, não foi oportunidade. Foi só uma situação que passou na sua vida. As oportunidades que surgem para você, elas vão surgir quando você estiver de fato preparado. Então, assim, se motivar em meio às dificuldades requer alguns exercícios e alguns passos necessários que você, a partir deste momento, vai precisar seguir. Passo 1. Disciplina. Isso aí, disciplina. A disciplina é libertadora. Algumas pessoas confundem a disciplina com aprisionadora. Ela não te aprisiona, ela te liberta. A disciplina faz com que você seja liberto, porque é a disciplina que leva você a fazer aquilo que você precisa fazer e não o que você quer fazer. Você fazer só o que você quer fazer, quando você quer fazer, isso é prisão, porque você está preso numa zona de conforto. Então eu te convido a adquirir o primeiro passo, que é disciplinar-se. Uma pessoa que faz academia, por exemplo, musculação, algum tipo de ginástica, enfim, tem dias que ela não está nem um pouco afim de ir para essa academia. Mas como ela tem a disciplina de fazer aquele exercício, de se exercitar e trazer bem-estar para si própria, ela criou na sua mente que existe a necessidade e não a vontade de estar lá. Necessidade. Então, crie
necessidades para você. Porque a motivação, ela faz você levantar. A disciplina faz você continuar. Então, em momentos de dificuldade, observe a sua volta e procure entender o que é que te levou a estar naquele ponto de dificuldade. Quais foram os passos que vocês, enfim, deu para chegar naquele momento culminante da dificuldade. Eu passei por dificuldade. Eu tive dias, alguns poucos dias, e quem me conhece sabe disso, que eu tive um pão e 1 litro de leite sem geladeira para me alimentar durante aquele dia. Não foi nem 1, nem 2, nem 3. Eu tive essa dificuldade e, devido a essa dificuldade, eu coloquei para mim mesmo que eu jamais passaria de novo por aquele processo. E aí eu criei o meu ponto de visão de entender como eu fiz para chegar até ali. E quando eu descobri que a minha dificuldade foi causada por mim mesmo, dos passos que eu dei para chegar ali, eu mudei a trajetória do meu caminho. Eu comecei a fazer coisas diferentes do que eu fiz lá no passado para chegar onde eu cheguei. E eu pensei, eu preciso mudar, porque essa minha mudança vai trazer a oportunidade. Então eu comecei a buscar novos caminhos. Eu comecei a buscar novas pessoas. Eu comecei a buscar novos olhares. E nessa minha busca, sem deixar me abater, sem criar em mim um sentimento de derrota pelaquela situação que eu estava passando, eu descobri que eu podia muito e muito mais. E as oportunidades foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo e eu fui abraçando uma a uma. Uma a uma. 1, 2, 3. Nesse processo de oportunidade, eu tive um novo emprego, eu adquiri um novo relacionamento esse o qual estou até hoje, tenho uma família feliz, sólida, estruturada, tenho um emprego sólido, estruturado, tenho um trabalho, tenho formação. Então o que é que aconteceu? Eu passei por uma dificuldade, a dificuldade me acendeu o meu sinal de alerta e disse, cara, tu precisa mudar. E aí eu criei o processo de disciplina e mudei. Te prepara que depois tem mais.